E aí, vamos estudar a lição? Estamos começando mais uma segunda-feira de muita correria, mas também é dia de aprendermos a lição da Escola Sabatina Adolescentes, nossa lição 9. E com isso aí, vamos para o nosso estudo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue no nosso Instagram. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Segunda-feira, dia 25 de novembro, de nosso Zoom, que é onde ampliamos nosso assunto e aprendemos mais sobre o nosso verso para memorizar. E com isso aí, abra a sua Bíblia, ou então na lição, Neemias capítulo 5, versículos 5 e 6. Somos da mesma família que os ricos, e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Ou seja, reflete a situação que estava da cidade de Judá e cidade de Jerusalém, né? Na época da reconstrução dos muros. E Neemias encontrou uma situação difícil que precisava ser resolvida da forma mais rápida possível. Era uma situação muito complicada, por quê? Porque os ricos não queriam abrir sua mão e os pobres também não tinham essa condição de fazer algo para mudar a história. Mas Neemias foi sábio com a ajuda de Deus e fez o que era certo e mudou aquela situação para melhor. Então, o comentário bíblico adventista esclarece a razão que Neemias teve ficado tão indignado. A lei já era bastante dura, né? Qual era essa lei? Era a lei que permitia que os homens vendessem seus filhos por um tempo determinado ou a permitir que a terra fosse arrendada. Assim, isso estava acontecendo desde Judá, né? O povo pobre tinha que vender os seus próprios filhos para poder adquirir dinheiro para pagar o que estava devendo. E aí só devia cada vez mais e não tinha dinheiro para nada. Isso estava acontecendo. Só que, no entanto, era o espírito e não a letra da lei que os ricos transgrediram. Não era a letra da lei, mas sim o espírito. É muito interessante, porque não é só material, mas também espiritual. Você está matando o teu espiritual por dentro. Não está fazendo o que Deus quer que você faça. Então, e aí aquela situação estava mais complicada ainda, porque em épocas de dificuldades econômicas, porque a agricultura lá, que é a plantação de coisas, né, a economia, não estava nada boa. A situação era ruim. Aí era dever deles auxiliar os irmãos mais pobres, não primeiros, os ricos, né? Os ricos, eles tinham que ajudar, eles tinham que dar as riquezas, né? Alimentos, dinheiro, posso dizer que dinheiro, naquele tempo acho que não tinha dinheiro ainda, mas que, etc. Tinha que ajudar o próximo, né? Aí Neemias, sendo um ótimo exemplo, junto com seus parentes, né? O irmão mais próximo, Anani, eles estavam ajudando os seus seguidores, que fizeram o que estava ao alcance deles. Mas os ricos estavam fazendo o contrário. Eles estavam ganhando por cima da miséria do pobre. É assim que estava acontecendo dentro de Judá. Os ricos estavam agradecendo aos pobres praticamente. Por quê? Porque eles davam, mas também estavam dando juro. Entendeu? Isso é ruim e está cada vez pior. Mas aí vamos pegar o exemplo de Neemias. É fácil entender que um homem de Deus, capacitado pelo Espírito Santo, se sentiu tão triste e irritado com o povo judeu. Por quê? Porque como nós sabemos, o homem de Deus, ele é o mais santo possível. Ele tenta ser um servo de Deus, um servo que entende o que Deus quer que nós sejamos. E Neemias foi desse seguinte: os líderes de Deus são pessoas justas, que não se conformam com as coisas erradas. Isso é real, isso é verdade. Nós sabemos que vivemos num mundo pecador, num mundo que a desigualdade é normal, mas que nós não podemos nos conformar, porque nós somos o povo de Deus. E Deus não preparou um mundo com essa desigualdade que vive hoje. Mas por meio do pecado, isso é a vida comum, nossa vida. Aí eles saem em defesa dos oprimidos, porque tem a consciência de que Deus espera isso deles. Amém? Agora a pergunta é você. Você tem que ser o Neemias da vida. Você, quando souber da notícia, ore, reflita, que faça melhor e faça algo para que isso acabe. Tome providências. Tome providência de que
Deus use você como instrumento. Amém? Não seja igual os ricos que tomam a oportunidade de ganhar por cima dos povos, ou então só ver o que está acontecendo e não fazer nada, ou então aceitar a situação. Não faça nenhuma dessas três opções. E sim faça o que Neemias fez. De que ele fez com o quê? Ele fez algo para que isso melhorasse. Foi repreensão dos maus magistrados e autoridades. Então, que venhamos ser Neemias na nossa vida de hoje e vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, que venhamos usar nós como instrumentos para essas dificuldades, assim como todas as outras que acontecem nesse mundo pecador. Nós sabemos que isso é real, que acontece na nossa vida hoje, mas que temos que fazer a diferença nesse mundo. Eu peço a graça de Jesus. Amém.